Boa tarde a todos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um trecho de, de estudo da Palavra de Deus, Carta aos Hebreus, no capítulo 6, os versículos 4 até o versículo 20. Nós vamos fazer essa leitura agora, depois nós vamos orar e meditar nesse trecho. O texto diz assim, a partir do versículo 4 do capítulo 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pelos serviços que ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior. O juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra e mais uma vez por esta oportunidade de estarmos juntos, estudando, meditando, observando aquilo que o Senhor tem
ensinado por meio dos teus servos a respeito de ti mesmo, a respeito da tua graça, da tua misericórdia, a respeito da tua justiça e equidade, a respeito do juízo que vem também das tuas mãos. Agradecemos porque o Senhor nos tem livrado do juízo eterno por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelas pessoas que já estão participando desta live. Rogamos que o Senhor esteja abençoando cada um, cada família representada, que a mão do Senhor esteja sobre as vidas que têm se dedicado a servir ao Senhor, a crer no Senhor, a andar na tua presença. Manifesta a tua graça também sobre a tua igreja, de modo que ela possa ser o baluarte da verdade e que a tua igreja possa desempenhar um papel de sal da terra e luz deste mundo. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor sobre todas as nossas famílias e oramos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine nesta tarde para glorificar o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos diante de um texto que é bastante estudado e muito controvertido. Há muitas interpretações a respeito deste texto, especialmente aqueles que são arminianos, né? Aqueles que creem que o homem tem capacidade de negar-se, negar a vontade de Deus e que o homem tem possibilidade de andar, de renunciar àquilo que Deus faz. Eles creem que Deus pode, que aqui este texto está ensinando a queda da graça ou a perda da salvação. Já os que são eleicionistas, eles creem que não é bem assim, que esse texto está fazendo uma advertência para aqueles que estavam fraquejando na fé, para que eles se arrependessem, que ainda havia tempo de arrependimento para que eles retornassem à fé genuína, para que eles voltassem a praticar os primeiros atos de fé e não se distanciassem da fé verdadeira. E então havia uma advertência do autor para que eles retornassem à fé genuína. Então, nesse caso, eles estavam fraquejando apenas, mas não tinham ainda se distanciado a ponto de perder a bem-aventurança da salvação. E o texto, então, nos ensina algumas lições que nós vamos tentar ver aqui nesse período de tempo que nós temos. O autor da carta aos Hebreus está aqui neste texto e na carta inteira, nós já vimos, está preocupado com o desenvolvimento espiritual dos cristãos judeus. Ele fala mesmo, né, nós já vimos isso na semana passada, que ele diz que aqueles irmãos já deveriam ter crescido espiritualmente, né? Então ele diz que eles deveriam já ser mestres na palavra, né?
Ele diz assim: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, né? Quanto tempo vocês são crentes, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, vocês estão precisando de gente que volte a ensinar o beabá para vocês, né? Então, o ABC do cristianismo. Vocês já deveriam ser mais amadurecidos, porque já tem bastante tempo que vocês se converteram, precisam crescer. Então, esse era o ponto central da conversa do autor da carta com os judeus cristãos, né? Aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que, por perseguição e por dificuldades circunstanciais, especialmente por rejeição dos próprios judeus, dos próprios patrícios, eles estavam desanimando, achando que era muito complicado ser cristão. Então, o autor da carta está preocupado com esse pouco desenvolvimento espiritual dos cristãos judeus. Eles estão estagnados na vida cristã e, por isso, estão sendo tentados a viver uma prática religiosa em substituição a uma verdadeira vida espiritual. Se existe uma coisa ruim, essa coisa se chama religião. A religião é um problema complicado. Porque a religiosidade, muitas vezes, substitui a espiritualidade. Então, a pessoa acha que se ela faz isso, faz aquilo, né? No caso, vamos colocar os evangélicos aqui. Tem muito evangélico que acha que porque ele lê a Bíblia, porque ele dá o dízimo, porque ele frequenta as reuniões, porque ele foi batizado, porque ele toma ceia, ele está vivendo uma vida cristã boa. E pode não ser o caso. Essas coisas podem ser praticadas mecanicamente sem uma comunhão verdadeira com Deus, sem que a pessoa tenha verdadeiro relacionamento com Deus. Espiritualidade é diferente de religiosidade, né? Então, é, o texto censura os judeus, né, cristãos, porque eles estavam estagnados na vida cristã, eles estavam praticando, voltando a práticas judaicas, né, praticando ritos judaicos, não come isso, não come aquilo, guarda sábado, faz circuncisão, etc., né, para ver se eles mantinham esse status de salvo. Mas o autor da carta está dizendo que não é isso, né? Muita gente faz estas coisas sem ter uma experiência de salvação. É muito frequente isso, né? Muito frequente as pessoas passarem por essas experiências que nós mencionamos sem terem tido uma experiência de conversão genuína. Então, essa substituição da vida espiritual por uma vida religiosa é um problema grave, é um problema complicado. Isso é o que Jesus censurava nos fariseus. Os fariseus aparentavam uma religião, né? Guardavam o sábado, jejuavam 2 vezes por semana, entregavam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, quer dizer, fazia as coisas o máximo das coisas possível, mas Jesus falou, mas vocês desconhecem a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês não conhecem isso. Vocês praticam uma religiosidade de aparência. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então,
têm se acostumado, os judeus tinham se acostumado com os princípios e tinha-se os princípios elementares do cristianismo. E eles tinham se acostumado com arrependimento, de obras mortas, uma fé em Deus, ensino de batismos, cerimônias de imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno. Eles conheciam essas doutrinas, mas eles tinham parado nessas doutrinas, eles não tinham crescido espiritualmente, eles tinham ficado estagnados espiritualmente. E então o autor vem mostrando para eles que eles têm que sair desta situação, porque esta situação, essas crenças, ainda que boas, né? Crer na ressurreição, no arrependimento, na fé, é muito bom, mas isso é bom para o início da vida cristã. Depois de algum tempo, as pessoas já têm que estar conhecendo mais e mais de Deus e vivendo uma vida de maior profundidade espiritual. Não ficar vivendo na prática dessas coisas que já são iniciais, já são primárias na vida cristã. Então, eles tinham se acostumado com essas coisas, né? E o autor da carta fala para eles: não, cresçam, desenvolvam, vocês precisam conhecer mais de Deus e buscar uma vida de plenitude do Espírito Santo, de frutificação. Nós vamos ver daqui a pouco ele falando sobre frutificação. Outros mesmo judeus, né, até estavam prontos a voltar às práticas judaicas, submetendo-se de novo à lei levítica. Tinha alguns que queriam voltar à prática da lei. Então, o autor da carta fala com eles que nada disso, vocês deixaram isso tudo, vocês abandonaram isso tudo para seguir a Jesus, para andar de acordo com a vontade de Deus, e Jesus já operou todas essas coisas para que vocês não tenham que ficar querendo guardar a lei para garantir a salvação. Não é guardar a lei que garante salvação. Então, vocês precisam de mudar de perspectiva, de mudar de vida, mudar de orientação. Então, esses outros que até estavam prontos para voltar às práticas judaicas, eles estavam no limite. É a esses que, principalmente a esses, que a carta é dirigida. O autor da carta está dizendo: olha, cuidado, vocês estão no limite, não voltem atrás, voltem, se arrependam e voltem novamente para onde vocês estavam, que é em Jesus. Não voltem às práticas judaicas, porque quem voltar às práticas judaicas vai estará dizendo o seguinte: eu vou voltar a praticar a lei para ser salvo. E quando uma pessoa diz que vai praticar a lei para ser salvo, ela está se declarando pecadora não arrependida, porque ela não consegue ser salva pela lei. A lei vai demonstrar sempre que ela é pecadora. A lei vai demonstrar sempre que ela é falha. A lei vai demonstrar sempre que ela não tem competência para viver uma vida reta na presença de Deus. Então, essas circunstâncias todas envolvem essa situação de tentar voltar ao judaísmo. Então, o autor está dizendo: não voltem ao judaísmo. Ele está dizendo que quem volta ao judaísmo está novamente crucificando a Jesus, porque está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente para perdoar pecados. O escritor, então, adverte a congregação, especialmente os tais que estavam querendo praticar o judaísmo, que todos os que foram iluminados com a pregação e entendimento do evangelho, os que provaram o dom celestial. O que é provar o dom celestial?
aqueles que experimentaram a graça de Deus em suas vidas, né? Experimentaram o dom celestial, a graça de Deus foi vista em suas vidas. Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, foram batizados em um Espírito e provaram a boa palavra de Deus, isto é, ouviram o Evangelho, né? A partir daqueles que estiveram com Cristo, convencidos de pecado, justiça e juízo, e que os poderes do mundo vindouro, eles tiveram condições de perceber, de ver os poderes do mundo vindouro, especialmente saber da ressurreição do próprio Jesus, e viram a transformação da mente e do coração, né, sendo tocados pelo Espírito Santo. Estes tais que passaram por essas experiências e que passaram por esse processo e creram firmemente em Cristo, se eles caírem, não está dizendo que eles caíram, está dizendo que se eles caírem, não haverá possibilidade de serem renovados para o arrependimento. Então, aqui o argumento é uma possibilidade, não é uma realidade. Não está sendo dito aqui que uma pessoa pode cair, né? Se ela tiver um arrependimento genuíno, uma conversão genuína, uma nova natureza, ela não cai, né? Quando a pessoa tem uma nova natureza, ela não cai, porque ela não pode, não há nada neste mundo que possa mudar a natureza da pessoa. Ela tem uma nova natureza dada por Deus, e é Deus quem opera essa mudança de natureza, e só Ele mesmo é que pode operar essa mudança de natureza. Então, homem nenhum pode mudar a sua própria natureza. Então, quando ele fala se caírem, né, é uma perspectiva de alguns que passaram por esse processo, mas que não foram completamente convertidos, ou que estão fraquejando na fé e que se necessitam de se consertarem com Deus. Se caírem, não tem possibilidade de serem renovados para o arrependimento, visto que esta condição é de negação da eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa cai, quando ela cai nesse sentido aqui, o cair é voltar às práticas religiosas judaicas, né? Não está falando aqui de cair para o mundo, para outro lugar, mas voltar às práticas religiosas judaicas. Se eles voltarem às práticas religiosas judaicas, eles então estarão negando a eficiência e a eficácia do sangue de Cristo. Então, é só nesta circunstância que existe essa possibilidade, né? Por quê? Porque eles vão voltar às práticas judaicas. Não está falando de qualquer outro tipo de abandono de fé, né? Que possa acontecer, porque a única situação que é vista aqui na carta é essa situação de manifestação de retorno ao judaísmo. Por isso que esta carta é dirigida aos cristãos judeus, aos hebreus, e esta carta trata exatamente desta questão dos judeus que achavam que podiam voltar às práticas judaicas, que as práticas judaicas os ajudariam na sua salvação. Nesta questão, então, encontramos a doutrina da persistência do crente na salvação. O crente
pode... A pergunta seria a seguinte: o crente pode perder a salvação? Então, nós temos dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é a perseverança dos salvos. É uma doutrina bíblica clara essa, da perseverança dos salvos. Jesus disse que ele, o pai enviava a ele os salvos, né, os seus discípulos, e, e ninguém poderia arrebatá-los da mão do Pai, nem da pessoa de Jesus, né? Do domínio de Jesus. Então, o texto diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o texto é muito claro, né? Que não se pode perder, as ovelhas não perdem a salvação. Então, aquilo que meu Pai me deu, diz Jesus, é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar as ovelhas. Novamente, então, ele diz: eu e o Pai somos um. E Jesus, então, afirma claramente que ninguém pode arrebatar as ovelhas, né? As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, né? E, um outro versículo que Jesus diz eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. E então Jesus demonstra que deste modo que as suas ovelhas são uma possessão particular dele e ninguém pode arrebatá-las da mão dele nem do Pai. Então, isso é uma doutrina da segurança da salvação, né? A perseverança dos salvos. Se dependesse, a perseverança dos salvos é algo que nós precisamos entender. Se dependesse exclusivamente do salvo, se a minha salvação dependesse exclusivamente de mim, é, eu, ele poderia, eu poderia não perseverar, se ela dependesse exclusivamente de mim. Por quê? Porque tem natureza carnal ainda, né? E posso fraquejar. Então, a perseverança dos salvos é uma doutrina que demonstra que Deus é quem preserva o salvo na sua presença. Por quê? Porque Deus, depois que salva uma pessoa, ele tem posse definitiva e eterna sobre essa pessoa. Ele não abre mão dela, ele é, não desiste, né? No sentido de que é uma possessão particular dele e ele decreta sobre essa pessoa o domínio eterno, o domínio permanente. Então, Deus domina permanentemente, para sempre, essa possessão sua, que é a alma e o corpo, todo o ser do crente. Então, a perseverança dos salvos está ligada diretamente à preservação que Deus faz daquela propriedade particular que ele comprou com o sangue de Jesus. Então, irmãos, olha bem claro, né?
Nós fomos comprados com o sangue de Jesus, e isso dá a Deus o direito eterno de nos ter. E é por isso que ele nos preserva na sua presença, porque custou caro para ele a nossa vida, a nossa alma, custou caro para ele, né? O salmista fala isso, né? Que a alma de alguém é muito cara, porque custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus dá essa vida do Senhor Jesus Cristo em troca, né? daqueles, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa posse eterna que nós sabemos é a que garante a perseverança dos salvos. Se dependesse só de mim, poderia ser que eu não permanecesse. Mas dependendo de Deus, ele preserva os seus, preserva aqueles que ele comprou com o sangue de Jesus e os guarda na salvação. Então não há possibilidade de perda de salvação exatamente por isso, porque nós somos comprados e registrados e marcados e selados com o Espírito Santo da promessa. De forma que os eleitos são preservados por Deus. Os eleitos são preservados por Deus. Um segundo aspecto desta questão, se podemos perder ou não a salvação, é que há algumas características que os eleitos têm. O autor fala, então, da terra que é abençoada com chuvas. O que é essa terra abençoada com chuvas que ele cita no texto aqui? Frequentemente, é uma terra que frutifica. Aquela terra que recebe frequentemente a chuva, ela frutifica na forma de bênçãos que alcançam outras pessoas. Ou seja, o eleito de Deus, aquele que é salvo e que é preservado por Deus na salvação, que tenha e que vai perseverar, porque Deus está preservando, Deus preserva e o crente persevera. Porque Deus preserva, o crente persevera. Não é o contrário, o crente persevera e Deus preserva. É Deus preservando o que é seu e o crente perseverando nesta bênção de Deus, que é a preservação. Mas qual que é a característica da perseverança? É a frutificação. É como a terra que recebe chuvas, né? E que começa a produzir frutos. E essas bênçãos que alcançam outras pessoas. Então, frutificar é uma evidência clara de que nós somos eleitos, né? E de que nós somos salvos e que estamos sendo preservados por Deus e perseverando na salvação. Mas esse texto fala também daquela terra que não produz boa frutificação e que está destinada à maldição e ao fogo. É uma terra que não produz, não produz frutificação. Então, há uma evidência de salvação que é a frutificação. Então, um crente verdadeiro é um crente que frutifica. É um crente que frutifica. Então, não adianta apenas dizer que, eu sou crente e estou salvo. Não, né? Muita gente se engana quando fala isso. Eu já criei, já fui batizado, já fiz profissão de fé, então agora eu estou salvo. Não está, não. Se não tiver frutificação, isso é uma evidência de que não houve conversão. Então, como que eu sei que uma pessoa é convertida? Por meio da frutificação. É esta frutificação que é
essencial na vida do cristão. À medida, pois, que revela o caráter do eleito, né, o caráter do crente que foi escolhido por Deus, é, é, é a frutificação. Essa é a medida. A medida que revela o caráter do eleito. É a frutificação na vida cristã. O crescimento pessoal, o desenvolvimento de dons, a ação abençoadora no contato com os irmãos no corpo de Cristo, é o fato de ser ou não uma bênção, de ser sal da terra e luz do mundo. Nós demonstramos que somos verdadeiramente cristãos com estas atitudes que são naturais, normais, que são espirituais, consequência da habitação do Espírito Santo em nós. Então, esses, esses dois aspectos são importantes. Há um terceiro aspecto também, que é a própria convicção do autor. Ele está seguro, o autor está seguro de que, embora eles tenham estado desanimados, os judeus, os cristãos, eles estavam prestes a fraquejar na fé, não era esta a condição daqueles irmãos. E ele fala, então, ele fala que no versículo 9 diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos com vocês, convosco, desta maneira. Então, apesar de eu estar falando para vocês, advertindo contra a possibilidade de cair da graça, eu estou persuadido, eu estou certo, estou seguro de que não é esse o caso de vocês. Então, ele está seguro de que, embora tenham estado desanimados, prestes a fraquejar na fé, não era esta a condição daqueles irmãos. Ele reconhece que os crentes não, os crentes judeus, né, vão experimentar coisas melhores concernentes à salvação. Ou seja, a expectativa dele é que os crentes vão desenvolver a sua salvação, crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo fala aos filipenses exatamente isso, né? Falando para os jovens daquela igreja: jovens, desenvolvei a vossa salvação. O que significa isso? Cresçam espiritualmente. Vocês nasceram de novo, amamentaram-se com leite espiritual, mas agora vocês estão numa fase que precisam de comida sólida, de crescimento espiritual. Vocês não podem permanecer na infância espiritual, no berçário espiritual, porque isso traz retardamento espiritual. Era essa a condição desses judeus cristãos aqui. Então, o apóstolo, o autor da carta, está dizendo que ele espera, tem uma expectativa de que eles cresçam, reconheça que precisam frutificar e que precisam crescer espiritualmente, né? Ele reconhece que os crentes vão experimentar coisas melhores concernentes à salvação. E ele também argumenta que Deus não é injusto. Então ele está dizendo: eu sei que isso vai acontecer, que vocês vão começar agora a crescer espiritualmente e que vocês não vão cair da graça, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. E o que ele quis dizer com isso, que Deus não é injusto? Ele quis dizer que Deus não se esquece do amor e do trabalho que esses crentes inicialmente demonstraram pelo nome de Deus. Ou seja, esses crentes já tinham passado por sofrimentos, já tinham passado por angústias, já tinham passado por circunstâncias negativas e permaneceram firmes
defendendo o nome do Senhor, defendendo e glorificando o nome de Deus. Então, Deus não é injusto, não é? Segundo o autor, que não vai considerar isso que já aconteceu na vida desses irmãos e que teve como principal manifestação o serviço prestado aos outros crentes. Ou seja, a manifestação maior ainda dessa nova relação com Deus foi o fato desses crentes também manifestarem amor pelos outros crentes, os crentes carentes, e eles ajudaram os crentes carentes a saírem dessa situação de carência, contribuindo financeiramente com esses crentes. Isso é uma demonstração de que verdadeiramente eles estavam convertidos. Aliás, a Bíblia sempre demonstra, é interessante isso, né? Sempre demonstra que a relação com o dinheiro é uma relação muito intensa do homem, né? Do ser humano com o dinheiro, e que o modo como o crente, a pessoa, se relaciona com o dinheiro, fala muito da sua verdadeira conversão ou não. Então, muitas pessoas amam o dinheiro, não repartem o seu dinheiro, não contribuem, ou contribuem com o mínimo possível. Então, essas pessoas amantes do dinheiro, elas têm manifestações egoísticas e, muitas vezes, elas não têm um tipo de crescimento espiritual verdadeiro. O crente que cresce espiritualmente, ele entende que ele é um mordomo e que Deus é o dono verdadeiro do seu dinheiro. O escritor, então, expressa o seu desejo. É interessante isso, né? O autor tinha essa convicção. E ele expressa agora o seu desejo, cada um mostrando até o fim a mesma diligência. Este é o desejo do autor. Ele está escrevendo a carta aos judeus cristãos, dizendo: olha, eu espero verdadeiramente que até o fim, até quando Jesus voltar, ou até quando nós chegarmos ao fim desta vida material, eu espero a mesma diligência. O que é a mesma diligência? É o trabalho constante, um trabalho denodado, um trabalho sacrificial, um trabalho dedicado, um trabalho inteligente, um trabalho com a convicção derivada da esperança, um trabalho que verdadeiramente mostra que nós temos uma esperança, uma expectativa na vida futura, na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, a mensagem é uma mensagem escatológica também, não é? O verdadeiro cristão, ele não aguarda Jesus apenas nessa vinda, nem fica preocupado apenas com seu crescimento material. Ele está vivendo aqui um tempo em que, vivendo com crescimento material ou não, a expectativa dele é a segunda vinda, porque, na verdade, toda a vida dele está projetada para o céu, para a eternidade. Então, essa vida futura é a expectativa desses crentes. Eles não olham para o sofrimento do tempo presente, né? Aliás, Paulo fala aos romanos isso, né? Ele tem por certo que os sofrimentos desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que é isso? O que Paulo está dizendo aqui aos romanos, que serve para a gente ilustrar esse texto ali? Ele está dizendo que a vida futura é muito mais maravilhosa e é a verdadeira vida para a qual nós devemos estar preparados, e não a vida material aqui. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, existe sofrimento agora? Existe. Não podem ser comparados, ou seja, o tempo
os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está preso aqui. Paulo está evangelizando aqui na iminência de ser preso, e depois ele foi preso, foi perseguido várias vezes. Então, Arne, e aí ele fala, né, que a glória que há de ser revelada em nós, porque essa glória, a criação aguarda essa manifestação dos filhos de Deus, né? Nós sabemos que a vida cristã verdadeira só começou agora, né? Neste mundo aqui, ela é só o início, ela é o início de uma vida num ambiente absolutamente contraditório, num ambiente completamente paradoxal. Como é difícil viver a vida cristã neste mundo, porque este mundo tem um sistema de vida completamente em oposição ao sistema cristão. E nós somos torturados, apertados neste mundo pela nossa carne ainda, que ainda cede aos apetites carnais, que ainda cede às coisas do pecado, e como é difícil viver essa vida cristã. Se não há essa expectativa de vida futura, de bênção, de vida futura, de encaminhamento para a eternidade, nós não temos nenhuma outra expectativa. Por isso o apóstolo Paulo diz, né? Tenho certeza que os sofrimentos deste tempo presente, nem de longe, podem ser comparados com aquilo que há de ser revelado em nós. Ou seja, nós podemos sofrer, mas isso é nada comparado com as bênçãos que nós vamos receber dos céus, né? Então, o escritor expressa o seu desejo, cada um mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo trabalho constante, denodado, não um trabalho de esforço, de sacrifício, dedicado, inteligente, né? Racional, né? Não é fazer as coisas sem saber por que está fazendo, mas fazer para a glória de Deus, com a condição e a convicção derivada da expectativa e da esperança da vida futura, da certeza da vida futura. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e ele vai voltar. E o autor fala ainda de trabalhar para não ser indolente. Indolente é preguiçoso, né? Mas imitar aqueles que, por uma fé verdadeira, por longanimidade, ou seja, por paciência, por capacidade de sofrer, eles herdaram as promessas de Deus. Então, o autor está dizendo: olha, eu espero verdadeiramente que vocês mudem de perspectiva, mudem de vida. E ao invés de estarem desanimados, prestes a cair, a debandar, que vocês deem lugar àquilo que foi começado em vocês, porque aquele que começou a boa obra em vocês é poderoso para acabar, para realizar completamente essa obra em vocês. E ele mostra, então, a imutabilidade das promessas de Deus. Nós podemos ter confiança plena em Deus por causa da imutabilidade das promessas de Deus. Que coisa maravilhosa, olha só. A promessa de Deus a Abraão, né, foi uma iniciativa divina. Não foi Abraão que buscou a promessa. Foi Deus que foi ao encontro de Abraão e fez uma promessa. Manifestação da graça de Deus, oferecendo a Abraão, né, bênçãos e oferecendo a Abraão a possibilidade de se tornar herdeiro de Deus com o filho dele, né? O seu filho tornar-se herdeiro de Deus. E
essa promessa feita por Deus é uma promessa que não muda. Essa promessa foi confirmada com juramento. Deus jurou a Abraão, né? Que, que misericórdia. A palavra de Deus não era suficiente. Ele falou que ia fazer, mas para garantir que aquela palavra era uma palavra permanente, Deus jurou, fez um juramento a Abraão, constituiu uma aliança com Abraão, baseada em duas coisas imutáveis. Quais as duas coisas imutáveis? A primeira, a promessa. A segunda, o juramento. Então, Deus, que não pode mentir, realizou esta maravilhosa promessa com juramento. Para quê? Para que essa promessa fosse realizada. Primeiro em Isaac. Irmãos, Isaac é filho da promessa, é filho da bênção, é filho da impossibilidade, é filho do milagre. Isaac não é igual Ismael. Ismael é filho de Agar. Agar é a escrava, é filho da carne, filho da capacidade humana, não é? É aquilo que Deus falou, que quem iria herdar era o filho da promessa. Em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? Porque Deus queria demonstrar desde o princípio que era pela sua graça, que nada era do esforço de Abraão, nem do esforço de Isaac, nem do esforço de Jacó, nem do esforço de Israel, mas tudo pela graça e misericórdia de Deus. Então, essa promessa confirmada com juramento foi realizada em Isaac e depois no descendente de Isaac, de Jacó, de Davi, que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Em cumprimento de duas coisas imutáveis, pelas quais Deus não pode mentir: promessa e juramento. E a imutabilidade de Deus é demonstrada no seu propósito eterno. Seu propósito eterno era salvar e abençoar todas as nações da terra. Quando Deus prometeu a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse propósito de Deus não pode mudar, porque Deus não mente. E por isso nós fomos alcançados. Por isso nós que estamos estudando esse texto hoje, fomos alcançados, porque Deus não pode mentir e a sua graça nos atingiu em Cristo Jesus. Isto fortalece a nossa fé, aumentada pela nossa esperança e revigorada pelo nosso amor. Então, Deus nos ajuda a ter uma fé aumentada, uma esperança fortalecida e revigorada pelo amor. A nossa viva esperança está agora lá no céu, ancorada na pessoa de Jesus, além do véu. Jesus ultrapassou o véu, não é? E ele entrou no Santo dos Santos, a presença imediata de Deus. E ali ele é o nosso sumo sacerdote, que está ali intercedendo por nós, levando-nos a permanecer, a perseverar, a ser preservados como filhos dele para sempre. Esta é uma ação maravilhosa de Deus pelo seu poder e pelo seu Espírito. Concluindo o texto e aplicando, né? Primeiro, qual é o risco de não progredir na fé? O que é que se espera de um crente? Se espera de um crente aquilo que Paulo ensinou aos coríntios, que eles deveriam deixar de beber leite espiritual
que é sinônimo de alimentação básica, sinônimo de alimento de recém-nascido, para crescerem espiritualmente, aprendendo outras coisas, sobretudo na área da santificação. E há um risco de não progredir na fé, né? A permanência na infância espiritual, a não identificação e o prejudicar do corpo de Cristo, o endurecimento progressivo do coração e a consequente incredulidade. Estas são algumas características do não salvo. O salvo é aquele que cresce com, com, é, com disposição, né? Que cresce com ânimo, que cresce continuamente diante do Senhor e que não é indolente. O salvo verdadeiro é aquele que cresce espiritualmente, que se desenvolve espiritualmente, aquele que desenvolve a sua salvação, né? Jovens e adultos que creem no Senhor Jesus e desenvolvem a sua salvação, desenvolvendo seus dons espirituais, falando de Cristo, sendo instrumento de edificação da casa, da família, do lugar onde trabalha, né? Sendo bênção onde Deus os coloca. Uma segunda conclusão, né? Deus empenhou a sua palavra, garantindo-a com sua fidelidade às suas promessas e avalizando essa palavra por seu juramento. Fez tudo isso para quê? Para abençoar aqueles que, pela fé, pela paciência e pela perseverança, suportaram a carga e permaneceram firmes, manifestando sua plena confiança em Deus. Jesus ensinou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a segunda promessa dele é: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós temos uma promessa maravilhosa que nos ajuda a vencer os obstáculos, as tentações, as provações. E a garantia de que nenhuma provação é maior do que a capacidade que Deus nos dá de suportá-la. Então, precisamos agir dessa maneira. E terceira aplicação, hoje nós temos uma garantia eterna, uma âncora para a nossa alma. Qual é a garantia eterna que nós temos de que nós somos salvos? Além da palavra com juramento de Deus, que não pode mentir, temos o nosso eterno sumo sacerdote, não da ordem arônica, não da ordem de Arão, da tribo de Levi, mas de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, o qual, esse sumo sacerdote, penetrou o Santo dos Santos, e onde exerce o papel de intercessor. Mas o que é que Jesus está fazendo hoje por nós? Está intercedendo por nós junto ao Pai, pois ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Esta é a garantia de que Deus não pode nos voltar as costas. Primeiro, porque ele jurou, ele deu a sua palavra de aliança e deu o seu juramento. Segundo, porque ele nos comprou com o sangue do Cordeiro.
Nós somos possessão particular dele. E terceiro, porque nós temos um sumo sacerdote, intercessor, um advogado junto ao Pai, que intercede por nós e que atua demonstrando que nós somos filhos e mesmo que tenhamos pecado, ele nos perdoa, né? Isso é o que João ensina na sua carta. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e não há verdade em nós. Mas se pecarmos, ele é fiel e justo, confessando os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse advogado junto ao Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então, a carta aos Hebreus vai mostrando isso, né? E apelando aos crentes que eles retornem, que eles voltem a buscar e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração e que nós tenhamos sabedoria, discernimento para crescermos espiritualmente, para vivermos de maneira sábia na presença dele, frutificando, frutificando, porque é na frutificação que nós manifestamos a nossa nova natureza, natureza que frutifica para a glória de Deus. Amém.